muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. E como eu gosto, hein? Bancada cheia hoje aqui no Conversa de Redação. Eu tenho os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e o cientista político Felipe Nunes, autor inclusive desse livro aí que quem está no YouTube está acompanhando e está vendo, Biografia do Abismo. Eu vou falar mais um pouquinho desse livro que está na minha mão aqui, depois você dá um pulinho lá na Amazon que você vai conseguir comprar. Fala dessa polarização, né, que divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Mas, inclusive, nosso primeiro tema é sobre esse assunto aqui no Conversa de Redação. Por quê? 1/3 dos brasileiros acredita que as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula, foram fraudadas. O número foi detectado por uma pesquisa feita pela Quest, do nosso professor Felipe Nunes. Segundo o estudo, 32% da população acham que houve fraude eleitoral no último pleito, 3 pontos percentuais a mais do que o levantamento anterior, feito em dezembro de 2022. A avaliação de que as eleições foram limpas e justas ainda é disseminada entre a ampla maioria, mas houve redução na confiança de 64% para 60%. Professor Felipe Nunes, não posso deixar de começar com o senhor essa história, até porque a pesquisa é da Quest, na qual você é o CEO, e tem um pouquinho a ver com esse livro aqui que o senhor trouxe para mim hoje, já agradecendo, viu? Obrigado. Bom dia, Júnior. Eu tava com saudade da bancada, tempão que eu não vim aqui, tava em tour, o Paul McCartney por um lado e o outro lançando o livro aí, esse Brasil afora. Não tava fácil, não. E não é fácil, não, Outro dia encontrei até Rita Mundim no avião, pô. Tava lá chique pra danar, cheio de gente em volta. Ninguém olhava pra mim, William Travassos, ninguém queria saber de mim. Mas a Rita Mundim é um fenômeno, é impressionante. É porque ele tava com cara de deputado. Só não tinha o Bota, né? Perna de deputado, só faltava o Bota. Quem me dera, quem me dera. O livro dele tá bombando tanto que ele conseguiu entregar o livro pro Bolsonaro e pro Lula. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Em lugares diferentes, é aquela história, gente. O problema da polarização é um problema do mundo, não é só do Brasil. E a gente acabou dando sorte de ter conseguido lançar o livro no momento em que isso está em alta. A pesquisa que saiu hoje, as duas, inclusive, uma na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e outra na coluna do Guilherme Amado, do Metrópolis, mostram isso. Primeiro, as pessoas estão preocupadas com o Natal. Não é pouca coisa, Júnior. Eu não considero pouca coisa que 1 a cada 5 brasileiros estão preocupados se a política vai aparecer na ceia. Isso, para mim, é o sintoma de um novo momento, de um novo tempo que a gente trata no livro. Antigamente isso não era uma questão, as pessoas discutiam, discordavam e tudo bem. Hoje elas têm medo que isso vá atrapalhar a ceia. E o outro tema que é ainda mais sério, né? Ao longo das eleições de 2022, a Quest acompanhava, Júnior, a gente tem uma ferramenta que monitora WhatsApp, Discord e Telegram. E lá a gente monitorou 30 mil grupos dessas 3 plataformas ao longo da eleição e nós classificamos 5 milhões de notícias não consideradas verdadeiras, ou seja, possíveis fake news. A maior parte delas sobre urnas eletrônicas, uma discussão, um monte de gente dizendo que o código é falso, tal, muita coisa que não tem comprovação. E o impressionante é que a gente viu aumentar do ano passado para cá a desconfiança nas urnas. É verdade que a maioria ainda concorda, mas como as urnas eletrônicas são uma invenção brasileira, uma tecnologia que nós criamos, é muito curioso como a politização desse tema trouxe para a agenda uma dúvida em relação a isso, uma dúvida que persiste 1 ano depois do processo eleitoral e mais, uma dúvida que aumentou com o tempo. Eu acho isso muito perigoso, acho que qualquer sistema, óbvio, nada é infalível, as coisas podem ser, pode ter problema, mas o grau de dúvida que a gente gerou na sociedade, o grau de desconfiança geral, me parece perigoso aí, dado que a gente nunca houve aí uma evidência contra isso. Então o livro é sobre polarização, vamos ver como é que essa mesa reage a esse tema. Eu acho que essa mesa vai estar polarizada, viu? Rita, para resumir a prosa aqui, 60% então acreditam numa lisura e 32% acham que houve alguma espécie de fraude nessa história. E aí, bom dia para você. Bom dia, eu me incluo nos 32%. E eu acho, inclusive, que se a urna eletrônica fosse e tivesse a eficácia que ela tem, ela seria unanimidade no planeta. Só que o voto, gente, imaginem o Brasil. Eu fiz o meu mestrado em governança. Então, a governança, um dos pilares da governança é a transparência. Imagine que o Brasil é uma empresa. A coisa mais preciosa que existe numa democracia é o voto. A própria oposição, que agora é a situação,
já queria o voto auditado. Depois eles mudaram de ideia. Então, auditar, ter lisura, ter confiança no processo, isso é uma necessidade da evolução da democracia. E a tecnologia, roubaram as minhas contas, Júnior. Acabaram com o meu YouTube. Foram 546 vídeos, eu estou lá brigando com a Google. Agora, imagine, se você sofre ataque de hacker em tudo nesse planeta, grandes empresas são paralisadas. Outro dia foi o Bradesco que saiu do ar. Então, isso é uma realidade. Por que não auditarmos? Por que não construirmos um processo eleitoral transparente e com possibilidades da gente conferir o resultado montado ou feito pela tecnologia? Então, eu me incluo entre os 32% e como brasileira, o Ives Gandra Martins, ele mesmo falava, essa urna é usada em Butão. Então, acho que são 3 países no mundo que usam a urna eletrônica. Então, cadê essa eficácia? Cadê essa transparência? Então, como brasileira, gostaria imensamente que na próxima eleição, nós teremos eleições agora, no ano que vem, haja uma evolução na transparência da contagem dos votos. Só para deixar essa informação clara, Rita, na verdade são 46 países que utilizam a urna eletrônica. Mas o William Travassos... Mas vários com auditagem. Enfim, são 46 países, não são só 3. William, e aí? De que lado você está nessa história? Não, eu estou do lado da informação, né? É claro que quando você olha para o Bolsonaro, né, e eu acompanhei as motociatas, né, todo esse processo da campanha eleitoral, você ia para as ruas e você via aquela multidão atrás do Bolsonaro, e até hoje é assim. Quando você olha para o Lula, você não vê essa mesma mobilização. Causa estranheza, sim, mas Júnior, Rita, Marcelo, professor, eu entrevistei especialistas na área de crimes cibernéticos, eu conversei com muita gente a respeito das urnas eletrônicas e ninguém conseguiu apresentar para mim uma prova real de que era possível fraudar as urnas. Então, em função disso, eu tenho que acreditar no processo eleitoral. É válido, está valendo. A parte de auditagem, todos dizem que os dados estão disponíveis e que isso é conferido. A diferença é que nós não temos a impressão lá do voto no papel, que é a grande reivindicação dos conservadores. Assim, me dá o papelzinho que eu votei em fulano. Essa é a grande questão. Agora, no mais, a gente não consegue provar, ninguém conseguiu provar fraude nessa urna eletrônica. É o que você está falando, a auditagem ela é eletrônica. Então, realmente, tem que ter um outro tipo de auditagem, que seria o voto impresso, vota e cai o papel lá, pronto, acabou. Então, dentro desse sistema, de tudo que eu vi, ok, a eleição valeu. Eu tenho que confiar nisso. Agora, essa polarização que o professor trouxe é real. Eu acabei com o fim de ano por causa disso. Eu encontrei uma turma mais radical que achou que ia conseguir impor na minha cabeça aquilo que eles queriam. E tentavam criar argumentos. Eu falei, gente, acabou a brincadeira. Destruíram o final de ano por uma discussão boba, por uma polarização que não vai levar a lugar nenhum. E a gente não está ali, a gente está num ambiente familiar. É claro que é ótimo a gente discutir política, você saber o que está acontecendo no teu país, até porque você precisa tomar uma decisão. E se você não está satisfeito do jeito que está, você precisa participar. Agora, isso interferir na minha vida pessoal, na minha vida familiar, não é legal. Agora, as urnas, eleição válida, não tenho nada que dizer, eu tenho dúvidas. Não tenho como. E aí, Marcelo da Fonseca, esse assunto gera polêmica com força. Esse assunto né, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Não tem nenhuma prova que houve fraude. É diferente a gente discutir avanços no sistema, implementações de novas formas de auditoria. Acho que é um debate válido, né, que pode ser feito. É diferente da gente falar que houve fraude, né? Falar que a eleição passada não deveria ter valido. É bem diferente. O tom dos questionamentos são bem diferentes. E a gente vê pessoas que mudam de opinião, né? O ministro, agora novo ministro do Supremo, Flávio Dino, alguns anos atrás ele queria uma auditagem, né? Ele era um dos que defendiam e depois ele mudou de posição. Então, não precisa ser um debate tão polarizado assim, pode ser um debate mais harmônico. Agora, eu tenho a impressão que, né, quando a gente fala em 1/3 do país não acredita que foi fraudado, é um dado muito preocupante. Porque é uma parte muito grande da população que não confia na democracia que a gente está tendo hoje. O meu ponto é, por que não?
Entendeu? Isso tem que ser discutido, né? Se o recurso que vai ser gastado... Se o voto é a coisa mais preciosa da democracia, por que não auditar? Qual o problema? Mas eu tenho a impressão, Rita, que a desconfiança ela é um pouco mais profunda do que só a urna eletrônica. É uma desconfiança mais voltada para algumas instituições do Brasil. Sistêmica. Uma desconfiança sistêmica, né? E principalmente voltada para o judiciário. Porque quem organiza, né, a eleição, né, o TSE, são os ministros do Supremo. E aí tem várias decisões, né? Basicamente são os ministros do Supremo. E aí tem várias decisões que a população vai tendo acesso que são muito questionáveis. Estou pegando agora de ontem e de hoje, notícias do dia. O ministro Dias Toffoli, né? Ele, em uma canetada, ele jogou na lata de lixo um acordo de 10 bilhões com uma empresa. Exato. Foi feito, que foi muito investigada. Em uma canetada, ele derrubou uma decisão do TCU, permitindo a volta do quinquênio para os juízes federais. Então, assim, são muitas decisões que vão minando a confiança no judiciário. E, de certa forma, reflete outros pontos, né, que o judiciário está envolvido. Entre eles, a eleição. É muito ruim para o país viver uma desconfiança dessa, porque 1/3 da população não pode ser ignorado. Então, que seja discutido, que seja debatido a fundo. Agora, falar que foi fraudada a eleição é muito sério, né? Isso acaba criando um problema muito maior do que o que realmente existe. E pode ter avanço na próxima eleição. Só que, para isso, tem que ter uma discussão menos acalorada e menos politizada. Os dados estão aí, né? 30%, 1/3 da população acha que foi fraudada. Então esse debate precisa acontecer de alguma forma. E é isso que a gente está fazendo aqui no Conversa de Redação, né? Trazendo pontos de vista diferentes dessa história.